No terreiro sagrado, o axé vai vibrar com as forças dos orixás. Olá, eu sou Ivani e hoje a gente vai mergulhar em um tema que faz parte da alma, da raiz e da identidade da Bahia. Os terreiros de candomblé e a importância do tombamento como patrimônio histórico-cultural. E para esse papo ficar ainda mais que especial, estou aqui com ela, minha parceira de podcast, Verena. Oi gente, feliz por estar aqui. Hoje o podcast está muito especial. Vamos falar sobre um tema muito importante que envolve a memória viva, a ancestralidade, a resistência e principalmente a preservação cultural. Os pontos mais importantes será de 2 terreiros. Vai ser o primeiro terreiro da Casa Branca do Engenho Velho e o segundo do Ileaê Opó Ofunjá. Bom, antes de falar sobre tombamento, vamos explicar um pouquinho sobre o que é um terreiro, porque muitas pessoas acham que é somente um lugar de culto, mas o terreiro, ele é um espaço comunitário de convivência, de saberes e de transmissão cultural. Exatamente, Verena. É ali que se aprende música, dança, culinária ritual, o idioma dos orixás, a ética, a filosofia da vida. Tudo isso passado oralmente de geração em geração. É como se cada terreiro fosse uma grande biblioteca viva. E é importante deixar registrado que por muito tempo o terreiro foi levado em consideração como um lugar de proteção, onde as pessoas negras elas iam se refugiar e traziam a África para cá. Elas se sentiam protegidas e asseguradas. E por isso esses espaços têm valor inestimável. Eles não são apenas religiosos, são históricos, culturais, pedagógicos e afetivos. Então, se a Casa Branca ela é a raiz, o Afojá é como se fosse o galho forte que nasceu dessa raiz. Os dois são Ketu, como eu havia falado antes, o nome do candomblé. Os dois são referências mundiais e ambos representam fases diferentes da história do candomblé no Brasil. E os dois eles mostram como a cultura afro-brasileira ela é rica, complexa e profunda. Agora vamos falar sobre o segundo terreiro, que é o terreiro do Ilê Axé Opó Ofunjá. Agora vamos explicar a linhagem desse terreiro. Ele foi fundado em 1910. Isso, Mãe Aninha, ela foi uma das figuras mais importantes da história da religiosidade afro-brasileira. Ela foi uma líder, uma intelectual, uma diplomata da cultura iorubá no Brasil. O Ofunjá é impressionante. Tem museu, tem biblioteca, tem escola, espaços de pesquisa. É um terreiro que dialoga com o mundo e mantém uma força espiritual gigantesca. E ele foi tombado em 2004, também pelo IPAM. O tombamento ele protege não apenas os prédios, mas também todo o acervo cultural, a mata sagrada, os objetos litúrgicos e toda a estrutura espiritual do terreiro. O Ofunjá também sempre esteve na linha de frente das políticas de defesa da liberdade religiosa e da preservação cultural. Vamos começar pela Casa Branca do Engenho Velho, ou Ilê Axé Iá na Soocá. Ela é considerada o terreiro de candomblé mais antigo do Brasil, com origem no século XIX. E tem uma história linda. A tradição trata de 3 mulheres africanas vindas da região Iorubá. Os nomes delas são Ianassou, Iadetá e Iacalá. Então, elas começaram esse culto em Salvador e deram origem principalmente nessa linhagem ao candomblé Ketu, no Brasil. É isso, é um lugar de muita força. Cada árvore, cada barracão, cada caminho tem significado e os estudos mostram que o terreiro foi fundamental para manter a cultura iorubá viva no nosso país. A Casa Branca foi o primeiro terreiro tombado pelo IPAM lá em 1984. Isso foi histórico, porque abriu portas para que outros terreiros também fossem protegidos. O IPAM ele protegeu, inclusive, toda a área ambiental do terreiro, porque a natureza faz parte da liturgia, as árvores sagradas, os espaços ritualísticos, o silêncio, a mata.
É um espaço sagrado que tem carregado memórias há séculos e segue vivo, ativo e pulsando a ancestralidade. Vamos começar pela Casa Branca do Engenho Velho, ou Ilê Axé Iá na Soocá. Ela é considerada o terreiro de candomblé mais antigo do Brasil, com origem no século XIX. E tem uma história linda. A tradição trata de 3 mulheres africanas vindas da região Iorubá. Os nomes delas são Ianassou, Iadetá e Iacalá. Não sei se eu estou pronunciando de maneira correta, mas é assim que eu consigo falar. Então, elas começaram esse culto em Salvador e deram origem principalmente nessa linhagem ao candomblé Quetu, no Brasil. É isso, é um lugar de muita força. Cada árvore, cada barracão, cada caminho tem significado e os estudos mostram que o terreiro foi fundamental para manter a cultura iorubá viva no nosso país. A Casa Branca foi o primeiro terreiro tombado pelo IPAM, lá em 1984. Isso foi histórico, porque abriu portas para que outros terreiros também fossem protegidos. O IPAM ele protegeu, inclusive, toda a área ambiental do terreiro, porque a natureza faz parte da liturgia, as árvores sagradas, os espaços ritualísticos, o silêncio, a mata. É um espaço sagrado que tem carregado memórias há séculos e segue vivo, ativo e pulsando a ancestralidade. Bom, então agora que a gente já explicou o que é um terreiro, vamos explicar o que é tombamento, porque muitas pessoas confundem o conceito de fundamento. E o tombamento é quando o Estado, através dos órgãos como o IPAM ou o Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, reconhece oficialmente que aquele lugar tem valor histórico, que aquele lugar, aquela arquitetura tem um valor espiritual, no caso do tombamento do terreiro. Isso mesmo, Verena. Quando algo ele é tombado, ele ganha como se fosse um escudo de proteção. Ele não pode nem ser modificado sem autorização, não pode ser destruído, não pode ser vendido sem qualquer finalidade e, principalmente, passa a fazer parte do patrimônio da humanidade. E no caso dos terreiros, o tombamento ainda tem um papel importante, porque mostra de fato o reconhecimento do Estado naquele lugar, como, por exemplo, o reconhecimento do candomblé, que é uma parte fundamental da história brasileira. E isso combate, inclusive, a intolerância religiosa, porque demonstra que esses espaços são legítimos, oficiais e importantes. Agora, vamos falar de um ponto muito sensível. A diferença entre posse e propriedade, quando a gente fala de terreiros. Muitos terreiros, eles nasceram de forma comunitária, ocupando terrenos há décadas, ou até mais de um século sem documento formal. Eles tinham uma posse ancestral. Eles cuidavam da terra, preservavam, cuidavam da função social daquele lugar e tinham a posse registrada no papel. E isso deixava os espaços extremamente vulneráveis. Bastava uma disputa de terra, uma ação judicial, uma especulação imobiliária e aquele espaço ancestral poderia ser destruído. Sem falar na intolerância religiosa, que era muito alta, como até hoje ainda é. Então, assim, levou os terreiros a sofrerem muitos ataques, muitas perseguições, e eles não eram oficialmente registrados, então dificultava ainda mais a manutenção daqueles lugares. Por isso que o tombamento ele acaba sendo uma ferramenta de defesa, legitimidade e preservação. Mesmo com o tombamento, ainda existem alguns desafios. Questão de racismo religioso, ataques, falta de recursos, disputas de território. Mas, apesar de tudo isso, eles vão continuar seguindo forte, mantendo vivo, resistindo a qualquer tipo de preconceito, de intolerância religiosa que existia. Gente, realmente foi uma honra fazer esse episódio. Falar de terreiros é falar de história, de memória, de identidade, de amor. E se você gostou desse podcast, compartilha para valorizar a nossa cultura, para valorizar os nossos aprendizados culturais e espirituais.
e a nossa cultura afro-brasileira. Muito obrigada, tchau, tchau! Axé!